Olha só, na aula passada a gente viu alguns conceitos, né? E até mesmo abordou sobre linha de influência. Aí o que acontece? Agora a gente vai ver alguns outros conceitos e até mesmo sobre cargas diretamente da norma em livros e a gente vai aplicar mais um pouquinho sobre a linha de influência. Só que agora a gente vai utilizar um exemplo prático, certo? Um exemplo de dimensionamento mesmo. Então, olha só, quando a gente estuda qualquer estrutura, né, a gente sempre vai trabalhar com as seguintes cargas. Então, não vai ser diferente em pontos: cargas permanentes, as variáveis, que são acidentais, e as excepcionais. Só que a gente está falando agora especificamente para pontes. Então, vamos verificar quais são as cargas que vão interagir em uma ponte, beleza? Então, a gente vai focar basicamente nas pontes. Então, quando eu pego a norma de projeto e execução de pontes, a gente vai ver as cargas provenientes permanentes vão ser o peso próprio, que a gente vai abordar na semana que vem, as permanentes, as provenientes da pavimentação, trilha, dormente, defesa, guarda-corpo, canalização, qualquer outra carga nesse sentido, o empuxo de terra e de água, e as deformações impostas devido à retração, recalque, fluência. Então, essas são ações permanentes que a gente deve considerar durante o dimensionamento da minha ponte. Já ações variáveis, essa daqui tem uma quantidade bem maior. No caso aqui a gente vai ter a carga móvel, que é o trem tipo, que a gente chama de TB, que vai ser objeto de estudo da nossa disciplina hoje, da nossa aula de hoje. As cargas centrífugas devido à curva da ponte, o choque lateral devido ao impacto que ocorre na ponte, efeito de frenagem e aceleração. A gente deve considerar ainda a ação da temperatura, que ela vai causar dilatação e, consequentemente, vai gerar deformações e solicitações. O vento, que nossa estrutura geralmente está sujeita ao vento, a pressão da água em movimento e a carga de construção. Então, dependendo do método construtivo que a gente vai adotar, a gente vai precisar então fazer a concepção sobre qual que é a carga durante a construção. Cada ponte, por exemplo, tem uma carga de construção. Imagina o seguinte, que eu vou ter uma ponte aqui que ela é pré-moldada. Então, eu preciso, tá aqui minha viga, olha só, eu tenho aqui minha viga, eu preciso considerar essa carga de içamento da viga. Então, é a carga de construção. Então, eu preciso prever esse içamento. Então, eu já sei que ela vai fletir aqui máximo devido ao peso próprio. Se ela vai ser construída, por exemplo, tem um pilar aqui e balanços sucessivos. Vou construir um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. Só que para construir existe todo um equipamento que eu vou montar aqui e todo o equipamento que eu vou montar aqui. Então, isso daí eu preciso prever essa carga e então utilizá-la no dimensionamento. São cargas variáveis. Então, também a gente tem as excepcionais. Então, são já as cargas especiais. O choque do veículo, um acidente que acontece, terremoto, furacão e outras ações excepcionais que a gente às vezes nem consegue prever, mas mesmo assim a gente já tem que estimar o que pode acontecer. Então seria basicamente essas cargas excepcionais que a gente vai precisar para fazer o dimensionamento. Olha só, para as cargas permanentes, que eu vou abordar na próxima aula, existe o que? Basicamente o peso próprio do elemento estrutural e de concreto armado. Então, geralmente, eu faço um pré-dimensionamento, isso aí que a gente vai abordar semana que vem. O peso próprio dos elementos não estruturais, ou seja, tem... Oi, Bruno, pode falar. Sim, eu vou. Umas 15 horas eu vou.
tá bom? Olha só, vou ter a pavimentação, que geralmente eu vou ter minha ponte aqui de concreto, tem uma ponte de concreto, e eu preciso fazer o abaloamento aqui, ó, de pavimentação. Então, essa parte de abaloamento, revestimento asfáltico eu devo considerar. O recapeamento ainda, pode ser que essa ponte seja de uma ferrovia, certo? Passagem de trem. Então, devo prever o peso da ferrovia, do lastro, dormentes e outros acessórios para vias quando necessário. Então, tudo isso eu preciso prever no dimensionamento quanto à carga permanente. Eu preciso prever, então, o comportamento do empuxo dos solos, empuxos principalmente ativos e em repouso, em situações mais desfavoráveis possível. O empuxo d'água, níveis máximo e mínimo da água, por isso que a gente estuda hidrologia, porque quer prever o comportamento da água, bem como a ação dela, e ainda a proteção se essa carga, se essa viga, essa ponte for protegida. Então, a proteção em si causa esforços que a gente também precisa prever. A gente vai ter também as cargas, a carga móvel, certo? Que é a principal carga variável que a gente tem. No caso aqui, as cargas móveis em pontes rodoviárias e passarela de pedestre estabelece uma classificação. São basicamente 3 classes. Essas classes são em função do peso do veículo. Por exemplo, classe 45, ele pesa 45 toneladas ou 450 kN. A gente vai trabalhar kN. Classe 30, um veículo pesa 30 toneladas, 300 kN. 12 toneladas, classe 12, 120 kN. Então, esses são os veículos. Aqui no Brasil, geralmente as pontes que a gente tem dimensionado são tudo na classe 45, que os veículos cada vez mais têm aumentado de peso, certo? Inclusive, há uma necessidade de se atualizar, porque os veículos atualmente estão pesando mais do que 45 toneladas. Então, em função disso, é preciso ajustar a norma. No entanto, a norma ainda não foi ajustada e a gente continua, então, trabalhando com a classe maior aqui, certo? Que é a classe onde tem o maior veículo, maior peso. Quando a gente vai abordar essas classes, existem alguns conceitos que a gente precisa estabelecer, que é o valor do P, que é o valor estático da carga móvel uniformemente distribuída, e o valor Q, que é o P acrescido pelo coeficiente de majoração. Ou seja, o meu Q vai ser meu P vezes um coeficiente de majoração. Lá em concreto, para condições normais, é 1,4. E aqui, quanto que vai ser esse coeficiente de majoração? A gente vai ver também na aula que vem. Na aula que vem a gente vai abordar isso aqui, quanto que vai esse coeficiente de majoração. Tem o P, que é o valor estático da roda do veículo. Então, imagina o seguinte, ó, o veículo tem 450 kN. Então, quanto que pesa uma roda desse veículo? Uma roda desse veículo é o valor do P maiúsculo. Quando eu majoro esse valor, eu vou majorar ele, eu vou pegar o P, que é o peso da reação da roda, vezes o coeficiente de majoração. Esse coeficiente de majoração, se fosse estruturas de concreto armado, ele seria 1,4. Aqui para pontes, na aula que vem a gente vai abordar. Então, eu estou colocando um gama aqui, mas não é 1,4. Vai ser um valor que a gente precisa calcular. Beleza? Então, esses conceitos aqui eu vou retornar semana que vem, bem no início da primeira aula, semana que vem, que a gente vai fazer também de maneira ao vivo aqui.
eu vou abordar de novo esses conceitos, Pzão, Pzinho, Qzão, Qzinho, tá bom? Então é importante a gente já dar uma revisada, olhar na norma, que eu vou abordar novamente, já com valores. Aqui eu só teorizei e semana que vem eu vou colocar valores. Quando a gente também observa em planta baixa, a gente vai pegar, por exemplo, nosso veículo aqui, ó. Esse veículo, ele pode ter 6 ou 4 rodas. Aí o que acontece? Quando ele está passando sobre uma ponte, ele ocupa uma área aqui, ó. Ele ocupa uma área. A área que ele não ocupa, a gente fala que é uma carga de passeio. Essa carga de passeio é a carga que fica ao redor, certo? Ao redor aqui do meu veículo. Então, essa carga ela é aplicada em todo lugar que não é ocupado pelo veículo. Então, essa carga a gente também precisa considerar. Ou seja, quando o meu veículo passa na ponte, o espaço que ele não ocupa é um espaço que a gente considera como carga de passeio. Então, a gente precisa considerar no dimensionamento da nossa ponte. Então, para ficar mais tranquilo aqui, mais fácil de entender, a gente vai aqui ver quanto que vale a carga distribuída. Olha só, vamos pegar o nosso veículo principal aqui, ó. Nosso veículo de ponte o C45. A gente já sabe que ele pesa 45 toneladas, que vale 450 kN. Aí o que acontece? Quando eu tenho uma carga distribuída ao longo do veículo, então imagina que eu tenho uma ponte e aqui está, deixa eu fazer um desenho bem melhor aqui. Está aqui minha ponte, deixa eu fazer assim, uma proteção aqui, uma proteção aqui. Olha só, imagina que eu tenho meu veículo aqui, meu carro, meu veículo qualquer. Então, o que acontece? Ele está aqui ocupando a faixa de rolamento. Quando ele ocupa essa faixa de rolamento, o que acontece? A parte que ele não ocupa, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, a parte que ele não ocupa na seção transversal, ela vale 5, certo? E a parte que tem a passarela, que é para passagem pedestre, aqui ó, ela também tem a carga distribuída e ela vale 3. Então, é essa a diferença. Quer dizer, então, que eu tenho carga distribuída para onde deveria estar sendo ocupada por veículo e a carga para onde deveria estar sendo ocupada por pedestre, certo? Então, basicamente isso que eu tenho. Para o trem tipo C, o trem tipo 30, né, 30 toneladas, ele tem 300 kN, é 5 e 3 também. Só muda aqui para o C12, que é o veículo 12 toneladas, ele vai ser 4 e 3. Só muda o 4 aqui. Então, geralmente, então, onde eu tenho a passagem pedestre aqui reservada ao pedestre nas pontes, ele vai ter uma carga distribuída ali de 3 kN por metro quadrado. Ah, professor, mas a gente calcula kN por metro, então considera 1 metro de faixa de ponte, 1 metro de ponte apenas. Então, essa é a maneira que a gente faz a concepção. Então, onde está ocupada por veículo não tem carga, e onde que eu tenho espaço, onde poderia ter veículo, fica uma carga de 5, e onde tem pedestre, seria 3. Então, seria essa tabelinha isso que ela não está nos falando. Aí, o que acontece? Vamos pegar o trem tipo 45, ele vai ter 3 eixos e ele pesa 450 toneladas. Aí, se ele tem 3 eixos, o que acontece? Tendo 3 eixos, ele vai ter 6 rodas. 6 rodas. Então, 3 eixos quer dizer que cada ponta do eixo aqui ele vai ter
uma roda. Então, se ele tem uma roda em cada ponta de eixo, ele tem 6 rodas. Isso aqui vai ficar melhor já com a figura. Então, eu pego 450 e divido para 6, porque ele tem 6 rodas. Então, quer dizer que o peso em cada roda dianteira vai ser 75, na roda intermediária 75 e na traseira 75. Então, seria basicamente isso. Eu pego o peso e divido pela quantidade de rodas. Eu tenho a largura da roda, certo? Eu tenho aqui a largura, eu tenho o comprimento da roda. Então, tudo aqui ele nos dá de referência. Ele dá inclusive a distância entre eixos e a distância entre o centro da roda de cada. Então, eu vou representar isso daqui em figura, todos esses valores que fica melhor de visualizar. Então, olha só. Está aqui nosso trem tipo, com 3 eixos. 1, 2, 3 eixos. Pega até trocar o pincel aqui, fica melhor. Um eixo, 2, 3 eixos. A distância aqui nesse sentido, um para o outro, é 1,5 m. Então, 1,5 m, 1,5 m, 1,5 m e 1,5 m. E aí o que acontece? E cada roda dessa tem um peso de 75. Só que quando ele é visto assim, eu vou ter então 150 kN por eixo, 150 kN por eixo. Em planta fica nessa configuração, olha só. 1,5 m de borda a eixo e eu tenho aqui o afastamento de eixo até a borda, eu tenho meio metro. Aqui eu tenho 2 metros e aqui eu tenho 5, ou seja, de eixo a eixo internamente eu tenho uma distância de 2 metros. E todo o veículo ele vai ser 3 por 6, então ele vai ter uma área de 18 metros quadrados. Então isso daqui ele não dá toda essa referência. Aqui está explicando tudo isso que eu falei. 450 kN dividido para 6 rodas 75 a 18 metros quadrados e a carga que circunda ele vai ser de 5 kN por metro quadrado. Oi, Bruno. Vai depender de você, Bruno. Depois a gente conversa disso daí, tá bom, Bruno? Tá ok, depois a gente conversa sobre isso. Então, olha só, gente. Eu tenho então, esse é meu trem tipo de referência que a gente vai utilizar para abordar então no nossa referência. É o trem tipo maior, no sentido assim, em peso, é a referência que a gente utiliza. Porque os outros trem tipo, o que acontece? Ele tem menor peso, um 240, outro 120, então, e acaba que os veículos que a gente tem atualmente rodando nas nossas rodovias são grandes, são de grande porte, então a gente já tem que prever essas cargas maiores. Se eu fizer para carga maior, vai atender o menor. Lógico que vai ter um custo associado a isso, mas é a melhor maneira. Então, aí o que acontece? Então, olha só, eu coloquei aqui de novo meu trem tipo no centro aqui da minha faixa de rolamento. Isso aqui é em planta baixa. Aí o que acontece? Se eu faço um corte aqui e vou representar para cima, o que acontece? Cada roda dessa, olha só, cada roda vai ter um peso aqui transmitindo sobre a laje e consequentemente para a viga de 75. O que está à frente do veículo vai ser a carga distribuída de 5 e que vai estar atrás do veículo vai ser 5. Acontece também o seguinte, quando eu passo um corte onde não tem veículo, o
que vai acontecer? Quando eu passo um poste onde não vai ter veículo, eu vou ter uma carga distribuída só de 5. Então, eu preciso considerar essas duas situações. Uma no qual eu tenho um corte passando no veículo e outra que eu tenho um corte sem ser que tenha o veículo em si. Então, são duas situações. Inclusive, a gente vai calcular essas duas situações hoje. Então, as ações variáveis ainda, elas continuam, né? Eu falei aqui bastante do trem tipo, mas existem outras ações variáveis. Por exemplo, para calcular a passarela, só a passarela de pedestre, a gente não tem em Porto Velho aqui que eu conheço, ela precisa de uma carga de 5 kN. Existem cargas horizontais excepcionais, geralmente são pontuais de 100 kN, e eu tenho ainda os guarda-rodas que vão receber cargas também de 60 kN, considerando a força horizontal. Então, todas essas cargas a gente precisa prever. Então, vai ser uma série de cargas e combinações. Então, isso daqui a gente vai fazer essas avaliações, só que eu vou focar mais no trem tipo. As outras cargas, 100, 60, basta aplicar ela pontualmente ali que resolve. O problema maior seria calcular o trem tipo. Então, imagina o seguinte aqui. Aqui eu tenho uma seção em planta baixa de uma ponte, então vocês estão vendo como se fosse a vista superior em planta baixa, e eu tenho uma carga de passeio aqui. Se não tem veículo nenhum, eu tenho uma carga de passeio, que é a carga sobre a ponte, só que aí quando eu coloco um veículo, eu devo colocar ele na posição mais desfavorável. Qual que é a posição mais desfavorável? A posição mais favorável é ele basicamente a mais à esquerda ou à direita, ou seja, ele nos extremos, nos balanços, em cima da ponte, em cima da viga, na verdade. Então, ele teria encostando, olha só, essas rodas aqui, ó, no guarda-rodas. Ele estaria pegando essa roda e encostando diretamente, então, no guarda-rodas. Seria basicamente essa posição mais favorável. Tendo isso, o que vai acontecer? Eu preciso calcular duas situações. Uma situação é pegando uma faixa de 1 metro e calculando o peso dessas duas rodas, olha só o peso dessas duas rodas, e dessa faixa aqui, ó, desse restante, sobre a viga que passa aqui embaixo. É isso que eu vou fazer. Vou pegar o peso dessas duas rodas e essa carga de passeio, e depois eu vou pegar uma faixa de 1 metro, onde não tem o veículo, externo ao veículo, onde eu vou considerar só a carga de passeio. Olha só, gente, aqui nessa ponte eu não considerei que tem passagem de pedestre. Então, eu poderia considerar uma passagem de pedestre aqui na esquerda e na direita e considerar no cálculo, tá bom? Então, mas eu não fiz essa consideração. Eu não fiz essa consideração. Aí teria uma carga aqui de 3 de um lado e 3 do outro. Para facilitar aqui, hoje eu tirei essa carga de pedestre, mas no trabalhinho vocês vão colocar a carga do pedestre. Então, beleza. Tá aqui, então, minha seção transversal da minha ponte. Quem for copiar, já anota aí, a aula vai ficar gravada também para vocês assistirem depois, mas quem quiser já acompanhar o cálculo, a gente vai fazer aí. Então tá aqui, uma ponte entre apoios internos tem 5,6 metros, a viga aqui está pré-dimensionada com uma base de 40 e cada lado tem um balanço de 3. E aqui eu tenho um guarda-rodas. Aqui na borda esquerda e direita eu tenho um guarda-rodas que ocupam um comprimento linear de 50 centímetros de cada lado. Beleza, eu tenho então esses valores aqui. Eu vou colocar meu trem tipo de 45 no pior condição. Então tá aqui meu veículo, olha só.
ele está encostando, olha só, encostando aqui, ó, a roda no guarda-rodas. Então, ele estaria encostando basicamente aqui. É isso que eu devo considerar, que ele estivesse encostando o mais desfavorável possível, mais em cima da viga, mais à esquerda ou à direita possível. Então, essa consideração a gente precisa fazer. E cada roda dessa, ela tem um peso que vai atuar aqui. Esse peso aqui a gente já sabe que cada roda dessa vale 75. Então, beleza, eu sei que o veículo, cada roda é 75. Eu peguei aqui, olha só, eu peguei essas duas rodas aqui, ó, e coloquei lá. E também do lado aqui, olha só, do lado externo, eu preciso colocar a carga de passeio, que é 5. Então, vou precisar colocar aqui, ó, minha carga de passeio aqui, olha só. Na parte que não é ocupada pelo veículo, então tudo que tiver à direita aqui e tiver espaço que poderia estar sendo ocupado pelo veículo, eu coloco a carga de passeio que é 5 kN por metro quadrado. Só que aí, acompanhe comigo, só que aí é 1 metro de faixa, não é 1 metro de faixa? Vezes 1 metro vai dar 5 kN por metro. Então, olha só, eu sei que a carga é 5 kN por metro quadrado, vezes 1 metro, porque eu vou trabalhar como se fosse lá dimensionamento de lajes, sempre eu vou trabalhar com valor unitário, então eu multiplico por 1 metro e fica uma carga de viga, beleza? Então, são esses valores que a gente vai ter. Vou até simplificar aqui para a gente. Então, olha só, né? Vou até limpar aqui para vocês acompanharem esses valores. Vejam comigo aqui, olha só. Tem 5,60. Aqui tem 40 de um lado e aqui tem 40 do outro. De eixo a eixo, ou seja, se eu pegar de eixo esquerdo a eixo direito, eu vou pegar metade do apoio direito e metade do apoio esquerdo. Então, ficaria 5,60 de um lado, 5,80. Pegaria 20 de um lado e 20 do outro. Daria 6 metros. Acho que está errado lá que eu... Daria 6 metros. Gente, estão me ouvindo? Alô? Oi, gente.